Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Item 20. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. O comentário aqui dos Espíritos dentro de uma situação em que chegam com uma menina que ela não enxerga. E eles pedem para que ela seja curada. E dentro desse atendimento, a entidade começa com uma oração e diz assim: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Então, ele está fazendo esse evangelho, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Ele está mostrando que toda doença do corpo tem uma ligação com uma doença na alma. É isso que ele está dizendo. Que quando a gente está sentindo uma dor, é Deus que está falando conosco. E a partir daí, ao invés da lamentação, do desespero, do ódio, é o momento de uma abertura para que nós paremos para perguntar a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, será que eu estou no caminho certo? Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque se eu faço certo, tende a dar certo. Se eu faço errado, tende a dar errado. Se então não está acontecendo, o que o Senhor quer me dizer com isso? O que o Senhor quer que eu faça? Lembra aquela passagem de Paulo, que ele diz isso. Paulo, ele era Saulo de Tarso. Na história, ele era um perseguidor dos cristãos, um defensor do Antigo Testamento, da Torá judaica. E depois da partida do Cristo, ele começa a perseguir os seus seguidores. Perseguia, apedrejava. Lá em Jerusalém, por exemplo, você, quando desce, né, você vem de cima, né? A cidade é como se fossem vários montes. Então quando eu fui, cheguei primeiro pelo Monte das Oliveiras. Então, bem na cabeça do monte é o lugar onde Jesus parou e foi ensinar o Pai Nosso. Aí eles fizeram lá uma igreja com o Pai Nosso em várias línguas. Você desce um pouco mais no monte, veja, você está no Monte das Oliveiras aqui, lá você olha para Jerusalém, que é em cima de outro monte, que era o monte onde, muito tempo antes, Abraão teria levado Isaac para o sacrifício. Lá, onde tem o domo da rocha, que já foi o tempo de Salomão e hoje é o domo da rocha, que é uma mesquita muçulmana, é outro monte, fica um para o outro. Então você está ali, aí um monte, olhando para o outro monte, você vai descendo. Grande parte das coisas aconteceram no Monte das Oliveiras, e outra parte, lá mesmo, ali em Jerusalém, aos pés do templo de Jerusalém. E você começa a refletir sobre esse momento, a força que Paulo tinha naquela Jerusalém daquela época, em que tinham várias catatumbas, por exemplo, várias grutas. Onde Jesus foi entregue foi lá no Monte das Oliveiras, é uma grutazinha que tem lá a gruta. Então, eles ficavam pregando por ali. E o governo estava no outro monte, um monte olhando para o outro.
que era Jerusalém, e eles ali. E Paulo, junto ao Sinédrio, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele jovem, ele de condições econômico-financeiras muito boas, ele é um judeu de cidadania romana, e começa a perseguir os cristãos, seguidores de Jesus, achando ele que ele estava fazendo certo. E foi fazendo, tanto que entre esses dois montes que eu falei, entre o Monte das Oliveiras e o monte onde está o templo de Salomão, entre um monte e outro, que é bem pertinho, você fica olhando um para o outro, entre um monte e outro, tem uma igreja que foi construída pelos armênios, que é a igreja em homenagem, que marca o lugar onde Estevão foi apedrejado. Bem no meio. Aqui você vê Jerusalém antiga com o templo de Salomão no monte. E aqui o Monte das Oliveiras. E no buraco, no espaço entre um monte e outro, o canto fora da cidade, das muralhas, onde Estevão foi apedrejado. E tem uma igreja para Estevão. Então Paulo vivia apedrejando. É um dos livros mais conhecidos do Chico Xavier, que é ditado por Emmanuel, Paulo Estevão. Então aí Saulo de Tarso, achando que ele estava fazendo certo, perseguindo pessoas, dizendo que estava perseguindo pessoas em nome de Deus. E lá ele apedreja Estevão, que tempos depois foi um dos primeiros santos da Igreja Católica, se não tivesse sido o primeiro. E Paulo, mesmo depois do apedrejamento de Estevão, ele continua dando sequência à perseguição. Ele forte, ele jovem, ele do lado dos romanos, ele do lado dos judeus, ele rico, ele inteligente, ele o homem do sinédrio, ele o homem das posses, que ele tinha venda de tecidos. Então, intelectualmente ele achava que tudo que ele estava fazendo estava certo. Se era para defender Deus, ele entendia que para defender Deus tinha que fazer uma guerra santa, tinha que matar qualquer um que fosse contra. E saiu perseguindo esses cristãos iniciantes que tinham que orar escondidos em catacumbas, em grutas, e ele sai perseguindo. E numa dessas perseguições, mesmo já tendo atuado ativamente para o apedrejamento de Estevão, ele sai longe perseguindo, já indo ali para o Líbano, onde hoje é o país, o Líbano, que é onde está Damasco. E aí no caminho de Damasco, esse Paulo, jovem, forte fisicamente, forte politicamente, forte com as religiões da época, forte de dinheiro, sai perseguindo uma distância muito grande, no caminho que hoje já é outro país, no caminho de Damasco. Ele já tendo tido vários êxitos com apedrejamentos e tudo. Paulo, numa perseguição, cai completamente cego. E é muito interessante quando a gente lembra dessa passagem, porque Paulo cai cego, e quando ele se situa de falar alguma coisa que ele entende que está cego, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Quer dizer,
que é que está te acontecendo? O que é que Deus quer que você faça com isso? Quer dizer, ele achava que estava certo, e que porque ele achava que estava certo, ele achava que o mundo tinha que se curvar à vontade dele. Ele achava que estava certo, perseguindo e matando, inclusive dizendo que isso era em nome de Deus. E ele vai servindo aos homens pensando que está servindo a Deus. Ele vai querendo agradar os outros, talvez por codependência, talvez por carência emocional, baixa autoestima, sabe? Ele quer ser confirmado, se sentir amado pelos olhos dos outros. E ele usa a capa de dizer que ele está fazendo aquilo é para agradar a Deus. Quantas vezes as pessoas fazem coisas para agradar o chefe, dizendo que é para agradar a Deus? Às vezes é para agradar o pai, a mãe, o irmão, dizendo que é para agradar a Deus, mas na verdade às vezes ali a pessoa quer manipular aquele relacionamento. Ele não está focado em Deus, mas da boca para fora ele diz, é Deus. E não é fácil enxergar-se com baixa autoestima, enxergar-se sem amor de forma adequada. Não é fácil. E isso, eu digo para vocês, é muito relevante da gente pensar. Se todo dia nós não estivermos meditando, momento a momento, sobre as nossas atitudes, há uma grande probabilidade da gente estar querendo agradar as pessoas, entre aspas, manipular as pessoas em verdade, e estejamos querendo mostrar a elas que a gente está querendo agradar a Deus, quando não é. Porque quando é certo, dá certo. Quando vai errado, dá errado. Todo erro, ele traz uma lição. E muitas vezes a forma que Deus tem de nos ensinar é por meio da dor. A dor é necessária. O sofrimento é opcional. A dor não vai ser necessariamente na mesma coisa que a gente fez, mas haverá uma dor. Haverá uma dor. Haverá um momento como o de Paulo, em que ele vai ter a dor física. Ele teve a dor de ficar cego. Mas ao mesmo tempo que ele estava tão envolvido em querer manipular as pessoas ao redor do nome dele, para o nome dele se fortalecer e crescer, e ele dizendo que não era para o nome dele se fortalecer e crescer, mas para o nome de Deus, que ele não parava para ouvir Deus de verdade. Ele estava satisfeito com a opinião dos outros, com os outros aplaudindo ele. Mas quando ele caiu cego, aí ele, como dizia antigamente, quando tinha telefone, a ficha, né? A ficha caiu. Caiu e logo ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, essa pergunta está dizendo o quê? Que consequentemente era lógico que se ele achava que estava fazendo tudo aquilo em nome de Deus, era para ele ser imbatível, porque quem vai com Deus, quem é que pode ir contra? Ninguém. Mas como é que ele achava, entre aspas, talvez se enganava que estava agindo em nome de Deus, e ele cai cego? Já imaginou algum de vocês aqui, quem é que quer cegar? Quem quer, levanta a mão. Ninguém quer.
É uma dor muito grande, é a perda de todo mundo conhecido, não vê mais. E Paulo cai cego, mas na verdade ele caiu cego dos olhos, mas ele já estava cego do espírito. A cegueira dos olhos, na verdade foi o enxergar do espírito, porque a humildade ali foi, com a dor, dizem aqui no Ceará, a dor ensina a gemer, com a dor, quando ele viu a cegueira, ao invés dele ficar dizendo por si que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele parou pela primeira vez, porque estava cego, para perguntar a Deus o que é que Deus queria. Ele nunca se perguntou se sair matando as pessoas, colocando as pessoas para serem apedrejadas, perseguindo pessoas porque acreditavam em Jesus Cristo, se isso era bom ou era ruim. Como o grupo dele dizia que era bom, ele dizia é bom. Quantas vezes a gente não fica falando da vida alheia, chamando palavrão, querendo seguir a ideia de outros porque eles estão tendo bons acessos na internet, a gente quer ser igual a eles, ao invés de querer seguir a Deus, a gente fica querendo seguir aos homens, e muitas vezes são homens de uma infantilidade, homens e mulheres de uma infantilidade espiritual profunda. Quantas vezes? E Paulo estava nessa. Porque quem estava dando palmas para ele era o rei dos judeus, materialmente. Quem estava dando palmas para ele era o chefe do sinédrio, Caifás. Quem estava dando palmas para ele era o governo romano, Pôncio Pilatos, né, olha? É um difícil, se você tem uma carência espiritual, de atenção, você quer ser visto, você quer ser amado, ao invés de você se ver, se amar e se entender um ser amado por Deus, ou amada por Deus, você fica mendigando atrás do amor dos homens e das mulheres, materialmente falando, todos que também não se amam. E como é que esses que não se amam vão te amar? Você está procurando no canto errado e está fazendo coisa errada para conquistar a pessoa errada, e logicamente que o caminho errado só pode dar errado. E foi o que aconteceu com Paulo, cegou. Aí quando ele cegou, aí o que é que vem um pensamento na cabeça? Vixe, eu era o bonitão, eu era o ricão, eu era o conhecido, eu era o aplaudido, e agora eu sou um cego. Se hoje há preconceito, você imagina 2000 anos atrás, um cego era dizer assim, todo o status que você conseguiu agora, como dizia o Tirica, morreu, acabou. Paulo, na época Saulo, na cabeça dele foi assim, tudo que ele correu atrás, todo o vento que ele correu atrás, acabou. Quem é que ia ser um guia de cego? No instante a dor ensinou a gemer, né? Enquanto ele ia matando e dando certo, o povo batendo palma, e ele crescendo em nome, o perseguidor dos cristãos, o mantenedor do judaísmo, o homem que faz a vontade de Deus na boca dos homens, mas que não para espiritualmente para perguntar a Deus o que é que Deus quer que ele faça, porque ele não está agradando a Deus, ele está servindo aos homens. Ele não quer fazer o que é bom, ele não quer fazer o que é certo, ele quer ser aplaudido pelos homens e mulheres imperfeitos, é isso que ele quer, mas ele fica dizendo que não, é porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Você já parou para meditar e perguntar o que é que Deus quer que você faça? Pô? Para nada. Quem é que para aqui quando está bem? Quem é a menina linda, gata, que o pessoal passa assoviando, que ela está parada hora dessa para normalmente ficar conversando com uma avó, cuidando de um pai? Se tiver um cuidado desse, dizendo que é uma obrigação, morrendo de raiva porque está perdendo o tempo dela, podia estar passeando na praia uma hora dessa.
A maioria é assim? Ou a maioria faz é ignorar? Porque qual é o bate-palma que um idoso com Alzheimer tem, Rogério? Para ti? Nada, sabe nem quem tu é. Agora você lá com a tanguinha, com não sei o que, lá na praia, tem gente assoviando, gente batendo palma. Você chegando num carrão, tem gente batendo palma. Mas o que é a vontade de Deus? E quando você está nesse sucesso de carro, dinheiro, beleza, status, será que você para alguma vez para dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É normal a gente perguntar aqui? Não é normal. Aí diante da vaidade, do egoísmo, do egocentrismo, que leva esse espírito adoecido da gente a ficar mendigando a aprovação de qualquer forma dos outros, escravo da opinião dos outros, mesmo que seja uma opinião errada, começa a fazer besteira. Quanta gente não começou a usar álcool e drogas ilícitas porque queria ser agradável para os colegas e que depois destruiu a própria vida? Quantos? É porque eu ia tomar uma para cantar, ou para me relacionar, ou para chegar junto de uma menina. Só dizer isso, né, mano? Que bobeira, né? Chega lá na frente, tá lá, menino bem novinho, já com os dentes tudo preto, acabado, crack, droga, criminalidade, e acha que é o danado, que ele está fazendo o que é certo, porque os amigos em volta dele estão batendo palmas, mano. Mas ele não está, de fato, preocupado realmente se ele está fazendo a coisa certa. Enquanto ele estiver usando droga e não tendo problema, porque o problema vem depois, usando bebida alcoólica desregradamente e não tendo problema, porque o problema vem depois. Enquanto ele estiver fazendo crimes, furtando, roubando, assaltando, batendo, matando, e os amigos batendo palma e ele crescendo no grupo dele, não é amarra, meu amigo. É a mesma. Qual a diferença desse para essa meninazinha que agora está aí só vivendo de apresentar o corpo? Ou menino, né, hoje, né, falta morrer para ficar aquela prensa desfilando e tal. Não é que seja errado, entenda. É uma pergunta que a própria pessoa tem que fazer a ela. Ela está fazendo aquilo porque ela está carente e precisa ser aprovada e confirmada pelos outros, ou ela está fazendo aquilo que é certo, que agrada? Por exemplo, se não acreditar em Deus, pensa, é certo. Agora, se você acreditar em Deus, será que isso aqui é o que agrada a Deus? Será que eu estando com Deus, eu não estou mais, eu estou plena? E será que com essas pessoas é um ciclo que nunca acaba? Eu sempre tenho que ficar fazendo tudo para seduzir, dependendo esfomeadamente de um olhar de aprovação, sabe, de alguém dizer um elogio para mim. É uma carência muito grande. E quanta besteira e quanto tempo da vida da gente a gente leva, se não é que não leva a vida toda. E o pior é que quando você pergunta a uma pessoa dessa, ela está na negação. Ela não enxerga que ela está fazendo isso. Ela acha que é certo.
Ora, eu sou bonita, Marcos. Sou uma bichona. Uau, o cara é bonitão. Bichão, danadão. O outro é rico, ele pode, né? Assim, tem mais, meu amigo. Como é que uma pessoa no auge do erro, no auge, que é quando a pessoa está fazendo e não está dando nenhum resultado, quer dizer, ele plantou a semente agora, ainda não amadureceu, como é que essa pessoa vai enxergar que aquilo ali vai dar errado? É o evangelho de hoje. Feliz daquele que cegou logo, feliz daquele que teve uma doença logo, feliz daquele que levou uma topada e se tocou, vixe, a vida não era isso não. Da meninazinha que às vezes era uma gata que estava aí desfilando e bebê, aconteceu um problema e hoje é deficiente. E ela começou a sentir o quê? Cadê aquelas amigas? Ou isso não existe? Fica do mesmo jeito? Vão tudo buscar ela para ela ir lá para a praia? Vão? Vai nada. Vai nada. Envelhece. Muda o teu corpo. Tem quem queira andar contigo. Deus anda. Os homens não. Envelhece, empobrece, fica com problema, seja usuário e não tenha grana para bancar a droga para os outros, para você ver se eles querem conversar contigo, você fede. E eu vi o pessoal da polícia dizendo que eles disseram uns com os outros, e assim, está fedendo a peixe, quer sair de perto, está liso. E na hora que ele arranja qualquer coisinha, ele corre para eles, nosso amigo, fazer besteira de novo. Diz aqui no Ceará, um tremendo otário, tremenda bestada, uma tremenda bestada. Mas acha que está fazendo o que é certo. Só vai aprender quando doer, né? O forró vai doer, vai doer. Aí quando doer, aí, ai, né? Ai, a dor ensinou até a gemer. Aí agora qual é a pergunta? E agora? Como é que sara? O que é que eu faço? É por isso que diz que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Quando você sente uma dor, é Deus falando contigo. Olha, você provavelmente não está no caminho certo. Você tem que ter essa dúvida. Se você não está no caminho certo, então, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui, Senhor. Música bonita, né? Que a Ana estava cantando, da Aline Barros. Se está tudo errado, se você está pensando errado, agindo errado, falando errado, então, renova-me, Senhor. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais, muito mais de Ti. Muda. E é outra coisa difícil, a gente entender que está no caminho errado e fazer o quê? Voltar. E é isso o Evangelho. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, o cego. Porque o olho físico, o cego, para uma pessoa que ia dar continuidade de fazer besteira, ganhar o mundo e perder a própria vida, era melhor cegar. Foi o que aconteceu com Paulo. E mais vantajoso ainda é quando cega, entende que estava fazendo errado, que Deus tem uma mensagem para ele com aquela dor, e a pessoa realmente para perguntar a Deus: Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça? A pessoa pergunta, mas ela já sabe, ela sempre soube. Sabia.
sabe, mas não quer fazer. Não quer. Quantos relacionamentos abusivos não estão acontecendo uma hora dessa? Diz o professor Stephen Covey, naquele livro As 5 Linguagens do Amor, que uma paixão dura em torno de 2 anos, mano. Uma paixão dura 2 anos. Diz que a paixão é assim, aquele fogo, né? É um dizendo o que o outro vai fazer e o outro se submetendo. Ele disse que por que a média de tempo das terapias das pessoas que ele atendeu na vida dele como terapeuta, ele tirou essa média de 2 anos, que é mais ou menos o tempo que a outra, ou o outro que só dizia sim, começa a dizer uma vez ou outra, não. Aí ele fica fedendo a peixe. Porque o outro só queria receber sim. Aí ele se tornou um manipulador, controlador, ela ou manipuladora, controladora, e o outro dizendo sim, porque estava nessa fase da paixão. Na hora que ela começar a dizer não, ele diz a probabilidade daquilo ali, ou virar amor mesmo, pela teoria do Covey, que eles vão se acertar entre um dizer sim e dizer não, não tem aquele negócio, eu mando, eu sou o dono, ou então vai acabar. Então ele diz, olha, qualquer coisa até 2 anos, eu acho que ainda está nesse jogo. Alguém está mandando e alguém está só obedecendo. Mas alguém que só obedece, uma hora começa a dizer, um outro não. Aí o relacionamento começa a ficar sem graça. Aí vem a manipulação. Então quantos relacionamentos uma hora dessa não estão sendo construídos, estão indo pelo caminho errado, e como tem um que só diz, sou eu, você me obedece, e a outra faz o que ele quer, ele vai ganhando corpo, só que ao invés de ser um relacionamento respeitoso, se torna um relacionamento abusivo. Tudo que você planta, um dia tende a crescer e vai colher, ainda mais se você está cuidando e alimentando o seu ego. Se um relacionamento desse tem um problema no começo, mano, às vezes é maravilhoso. Primeiro porque você acaba logo e não vai virar uma desgraça lá na frente. Ou segundo porque aqueles dois param e vão repensar o relacionamento. Vão fazer uma DR, né? O que é isso? Discutir o relacionamento. Vão procurar um grupo de casais. Essa igreja IBC, né, Igreja Batista Central de Fortaleza, tem o Celebrando a Restauração Casais, às segundas-feiras, 7 horas da noite às 9, muito legal, um debate, conversa sobre casal mesmo, gente com 50 anos de casado, com 1 ano de casado, gente que namora ainda, muito bom. Tem os grupos de codependentes, é o CODA, que é anônimo, né, não tem vinculação a nenhuma igreja, você conversa com a questão do problema de relacionamento. Tem as terapias diretas de casal. Mas quem é que pensa nisso, né? O cara que está mandando, que ele acha que ele é o dono da bola, ele não acha que tem problema, meu irmão, porque ele manda e a outra obedece. A menina que a mandou, não tem às vezes que é essa, né? Que ela está mandando, ela acha que não tem problema, porque ela manda e o outro obedece. Só que um dia aquilo vai estourar. Estoura assim, ó. Às vezes é uma traição, às vezes é um fim mesmo de relacionamento, às vezes se torna uma prisão sem muros, pior, em que o casal vive, não, em que o casal convive, mas dentro de casa é como se fosse deitado um do lado do outro na cama, e uma cerca de arame farpado entre os dois. Não tem relacionamento. E alguém um dia, ou alguém, né, os dois, foram responsáveis pela destruição daquele laço. Mas tem jeito. O primeiro jeito é sair da negação.
deixar de achar que está fazendo a coisa certa, à vontade de Deus, se está dando errado, e procurar ajuda. Se a pessoa está aqui e não conversa mais, é só uma mandando ou brigando, talvez seja a hora de procurar uma ajuda especializada. Como eu disse, ou celebrando restauração casais, tem na internet, você bota lá, Igreja Batista Central de Fortaleza, você bota lá nos vídeos, no ao vivo, toda segunda-feira, começa com uma canção, depois é um casal falando sobre um tema, fala vários temas, sexualidade, vários temas. Só que lá, depois daquela fala, os homens vão para os grupos de homens e as mulheres por de mulheres, e elas vão falar sobre aquele tema entre elas, na realidade delas. Terapia de casal, terapia do espelho. Quem é, gente, que está vivendo de novo um relacionamento doentio, que alguém acha que manda e o outro está confortável, achando, não quer confusão, que ele vai atrás de melhorar esse relacionamento? Ele já acha que está ótimo. E de novo, só vai sentir às vezes ou quando acaba, ou quando há uma traição, ou pior, quando fica aquele casal vivendo junto por anos, às vezes tem sexo, alguma coisa, mas relacionamento afetivo zero. Aí ele sente aquele vazio, os dois vivendo juntos, e um vazio imenso entre os dois. Aí é mais doloroso, né? Que aquela, sabe, aquele veneno que é destilado devagarinho, sabe? E a pessoa já passou muito tempo, às vezes já constituiu família, já tem filhos. Aí minha família, sim, mas a sua família não é você, sua companheira primeiro. Por que você não está tentando resgatar esse relacionamento a nível de virar uma relação de verdade? Esse relacionamento está doente. Quantas pessoas estão vendo os relacionamentos adoecidos agora? Não tem tempo. Eu que escuto casais há alguns anos dessas coisas, não tem tempo. Quem já viu ou vivenciou situação assim, que o relacionamento diz vai esfriando? Ninguém? Não é assim? Podia ter melhorado, mas não, ninguém achou que precisava de ajuda, não é isso? Não acha. Deixa rolar. Procura ajuda. Muda. Vai deixar adoecer. Aí chega aquela fase, qualquer coisa, não sei o que, eu termino. Não tem aquela fase? Aí qualquer coisa eu te deixo. Se tu não me quiser, tem quem queira. Quem nunca ouviu essas conversas? Não era isso. Se fosse para deixar, naquela hora a pessoa já tinha deixado. Se não deixou é porque ainda gosta. Agora, está adoecido, está quebrado, não está na fase de ir para o lixo. Ajeita. Você chegou na fase em que passou o momento de um dizer só sim e o outro obedecer. Você chegou na fase que não está mais naquela fase em que é só sexo. Você chegou na fase que você precisa e você sente aquela necessidade de uma companhia, de um relacionamento de verdade. E não tem tempo para isso. Aí quando você não tem, então vai beber com meus amigos, eu vou não sei para onde, Não, cuida do teu relacionamento. Essa dor que você está sentindo, que ao invés de você olhar para ela e tentar ajeitar, e você quer fugir com a amizade, com o jogo. Eu vi uma menina casada 9 meses, ela 20 anos de idade, começou a namorar com 18, 19 era aquele fôlego, né? Os hormônios e tal. Aí casou, não estava grávida nem nada. Aí disse que não. O dia eu cheguei, ela chegou sozinha no lugar. Cadê teu marido? Está jogando videogame. E aí, ele passa o dia jogando videogame. Você já viu que ele estava rançoso aquilo ali. Um casal de 20 anos de idade, menos de um ano de casado, 2 anos de relacionamento, e já estava rançoso. E ela, ele não vai, eu vou só.
Aí vai criando. Pode ser que acabe, pode ser que algum arranje outro, ou pode ser que eles envelheçam daquele jeito, sem um ter contato com o outro. Uma vez por outra quer sexo, vai lá, não. Mas conversar, achar bom estar junto, aquilo vai se perdendo. Quem já viu esse tipo de história? E o adoecimento, ao invés de ser uma tristeza, era para ser o quê? Uma alegria. Por que uma alegria, Renato? Porque era para dizer para a pessoa: ei, cara, você está agindo de forma errada, muda, está errado. Teu modo de tratar a tua companheira está errado. O modo da tua companheira te tratar está errado. Se vocês não sabem conviver sozinhos, se vocês nunca precisaram, quando se encontraram, foi só hormonal, foi ver, foi não sei o que, desejar, mas agora chegou uma fase que vocês estão precisando de ajuda. Dá o primeiro passo, não nega que vocês estão precisando de ajuda e procura ajuda. O adoecimento é um sinal de Deus, porque Deus quer que vocês melhorem. Aí volta a mesma pergunta. A maioria das pessoas sai da negação e vê que o relacionamento está com problema, normalmente. Ou o cara diz: não, eu vou trabalhar, depois eu vou beber com meus amigos, depois arrumo não sei o que, vou para lá, vou jogar bola, jogar videogame, jogar não sei o que. Ou a pessoa para e vamos conversar e vamos tentar ajeitar. A maioria faz o quê? Fica ou foge? Foge. E o relacionamento vai ficando mais e mais acabado. E é triste quando a pessoa não cega cedo, como eu disse, né? Porque ficam dois idosos dentro de uma casa que não se suportam, que também tem jeito, só que tem que dar o primeiro passo, sair da negação, enxergar que aquilo ali não está legal e que precisa de ajuda e começar um trabalho para melhorar. A maioria das pessoas vai ou não vai? Cheio de preconceito, não vai. Quanta gente eu vi o relacionamento e vejo totalmente destruído, gente. O casal em que o cara acha o melhor que está com qualquer pessoa, menos com a sua esposa, ou com sua namorada, ou com sua companheira. E vice-versa, às vezes a companheira está com todo mundo, só não gosta de estar com ele. Quando está com o cara, é com o celular na mão toda hora, no Instagram, no Facebook, ou indo para as amigas, ou indo malhar, ou indo estudar, ou indo não sei o que, fugindo, Rogério. Ele não quer dar o primeiro passo. Ora, porque ele acha que está montado, que aquela pessoa já é dele. Olha, os crimes passionais, é minha. Como dizia o Peninha, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida para cuidar. Senão fala que me ama e só quer dar a boca para fora. Na verdade ama, mas tem que ajeitar, entende? Às vezes a pessoa já está aí achando que não ama, mas acha que já andou muito. E não dá para voltar, sabe? Não dá para separar agora, não dá. E não dá para parar para conversar, não consegue, não tem cara de pedir desculpa, não tem cara disso. Por isso que é bom um grupo de casal, ou uma terapia de casal. Mas não vai. Eu já vi gente com problemas péssimos. A pessoa veio falar comigo agora, semana passada, eu estava no outro estado, e a pessoa veio falar comigo, eu disse assim: mas você já pensou? Que ele falava muito da companheira, porque a minha esposa isso, a minha esposa aquilo, e eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo por ela. Aí eu parei e perguntei assim: mas você não acha? Como é que está a relação de vocês? Que ele só falava que o problema que estava tendo na relação era pela conduta da esposa. Eu disse: como é que está a relação de vocês? Ixi, quando eu perguntei isso, me deu um salto. Nós nunca tivemos problemas de relacionamento. Nós somos um casal maravilhoso. Nossa família é porta-retrato. Pode doer que a pessoa não quer, muitas vezes, ver. Porque para enxergar vai saber o quê? Que tem coisas que não é só a outra, que a própria pessoa vai ter que
que mudar. E não quer, menino. Às vezes, o cara já fugiu tanto para beber, para relacionamentos paralelos, para essas coisas. Ele amando a esposa, mas teve um dia que ela disse um não, e ele não soube pedir, conversar, e aí começou a sair para lá, para lá, que ele entrou numa rota que é confortável a fuga dele. Tem cara que tem, ou mulheres que tem 2, 3 lares. Quando está brigado num, ele vai para o outro. Na verdade, ele não tem nenhum lar. E no começo, talvez ele tinha um problema que era um sinal de Deus, porque ele tinha que ter escutado o sinal e ter dito: pai, o que é que o senhor quer que eu faça? E ajeitar, não era? Tentar, mas não. Ele ignora. É mais confortável ter os outros lares, é mais confortável quando uma diz uma coisa, ele ir para a outra. É mais cômodo. É aí que às vezes a mão de Deus chega na forma de uma doença. Porque a pessoa, quando ela se vê que ela não consegue mais, a pessoa, o cara que foge pela bebida, eu conheci gente que chega um problema de fígado, bota a bebida na boca, bota 2 dedinhos assim, ó, bota para fora vomitando sangue. Mas não adianta. Eu levei tempo fugindo. Quanto mais tempo você levar fugindo, vai ser mais tempo para voltar. Eu não sei se você tem condição de voltar. Deus ajude que tenha. Uma hora a tua fuga não vai dar certo. Eu brigava com aquela mulher, arrumei outra. Aí lá eu era minha juventude, a virilidade. Aí chega uma hora que ela passa. Ou não passa? E aí? Eu ia era beber. Aí chega uma hora que você não aguenta mais beber. E aí, se te dá um problema cedo, e você começa a conversar com a sua esposa, e você vê que, por exemplo, o álcool, a drogadição, essas fugas estão atrapalhando teu casamento, teu relacionamento, consequentemente vai vir o quê? Uma provável resposta de Deus vai ser o quê? Para com isso aí, muda. Só que aí a pessoa diz o quê? Para deixar minha bebida eu não quero. Para deixar meu videogame? Tá doido? Meu Instagram? Sentar e sentar assistindo série e procurar conversar e ter um relacionamento de verdade com a pessoa que eu escolhi para a minha vida. Isso é uma coisa que tem que estar sendo vista todo dia e ajustado todo dia, igual quem varre casa. Vocês acham que esse centro estava limpo hoje? Eu acredito que não. Por quê? Porque a gente varre num dia e a poeira toma de conta no outro. Não é assim não? O que a gente faz com a casa? Joga a casa fora? Não, o que a gente faz? Varre de novo, passa o pano. E por que nos nossos relacionamentos a gente não faz assim? De novo, porque estava confortável, porque a gente está se achando novo, está se achando nova, está se achando rico, está o povo batendo palma para a gente, entende? Se a minha mulher está brigando, meu marido está brigando, eu saio com as minhas amigas, que a gente vai conversar besteira e achar graça. Ou não acontece? É isso. O Evangelho. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. É a pessoa que cegou e foi pedir para ser curada. E o Espírito disse: olha, entenda primeiro que essa cegueira física, ela decorre de provavelmente uma cegueira espiritual. E que isso aqui é um alerta. Peça para Deus curar o seu corpo, mas que antes Ele cure o seu espírito. Toda dor que está acontecendo conosco é reflexo de quê? De atitudes
em descompasso com o que é certo. E a dor não é ruim, a dor é um sinal que a gente tem que mudar. Só isso. É o momento da gente dizer para Deus o quê? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu faço. Renato, mas eu já tive esses problemas de relacionamento, viu, Renato? Aí o que acontece? Ah, Renato, eu sou experiente igual o Chicanismo. Chicanismo que dizia, ele casou várias vezes, né? Diz que chamaram, teve um dia do casal, aí chamaram um homem que tinha 40, não era 50 anos de casado. Aí o Chicanismo disse assim: esse homem não sabe nada de casamento, esse homem sabe de costume. Quem sabe de casamento sou eu, que casei 4, 5 vezes. Ele falava assim, né, Chicanismo? Não é essa a questão. Ajuda-te que o céu te ajudará. Te ajuda, Chico. Faz a tua parte. Cuida. Medita naquilo, presta atenção, limpa, melhora, aprimora. Mas o que acontece? Para finalizar essa parte, muitas pessoas que já tiveram alguns relacionamentos sabem, a pessoa, quando o problema vem, a pessoa melhora só para manipular o outro. Ah, eu deixei de beber, né? Aí fica bem bonzinho, um mês, às vezes uma semana. E o pior que a pegada é só assim: quando ele sente que a outra meio que esqueceu, ou o outro esqueceu, a outra sente, não é isso? Volta tudo de novo. Quem já passou por isso? Não quer de verdade. Isso aqui isso é um trabalho para a vida inteira. A gente quer manipular, não quer fazer o que é certo. É um trabalho para a vida inteira. O cara que chega lá no Alcoólicos Anônimos e diz assim: nunca mais eu vou beber. Ele não chega lá no Alcoólicos Anônimos. Que é mentira. Todo cara que ele é alcoólatra, que ele diz que ele nunca mais vai beber, ele mente. A contrário senso, eu conheço pessoas que têm 60 anos, depois de um alcoolismo severo, 60 anos que não bebem. Sabe por quê? Porque eles nunca disseram que estavam curados do alcoolismo. Eles deram um passo e disseram: eu tenho um problema com álcool. Aí chegou o amigo: ei, macho, mas só um pouquinho, macho, para mim é como se fosse uma alergia. É porque tu não tem, eu tenho. Pronto, se o cara disse que tem, então é assim, ó. Eu não fiquei curado, eu estou em recuperação. Aí, restauração, nunca é 100%, é quanto? 90%, e não é para fazer 100% não. Um casamento, um relacionamento, nunca ele está curado, ele está quantos por cento? O melhor que esteja, 90%. Por quê? Porque você tem que estar trabalhando para ele melhorar. Então, o cara que chega no Alcoólicos Anônimos, no Narcóticos Anônimos, dependente químico, dependente alcoólico, ele não diz: eu nunca mais vou beber. Ele diz assim: só por hoje eu não vou beber. E amanhã é outro dia, amanhã eu vou cuidar de novo. É cada 24 horas. E assim eu conheço gente com 60 anos, 60 vezes 365, 24 horas, que estão sem beber. Conheço gente que está com um relacionamento que estava destruído e que já está com 20 anos que eles começaram a viver um relacionamento de verdade, dentro de codependentes anônimos, né? Começaram a resolver esses problemas dentro de neuróticos anônimos, porque eles não disseram: estamos bons. Eles disseram: nós estamos em recuperação. O nosso relacionamento vai ser cuidado quando? A cada 24 horas. Para até quando? Para sempre. E com a gente que é espírita, não tem um até o que a morte nos separe, né? Porque nós não morremos. Nós temos que estar no caminho do progresso sempre. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que
Ninguém. Todo dia. Renato, comedor compulsivo? Estou me olhando, meu amigo. É uma coisa para além da beleza. Eu percebi que eu como as minhas emoções. E tem meus alimentos prediletos. Tem a pizza, tem não sei o que, massa, queijo. Isso aí eu tenho que evitar. Não vou chegar com a galera que diz assim, ó, só sai para comer pizza. Por que, Renato, não gosta? Não, pelo contrário, porque eu adoro. Mas se eu for ficar andando com esse tipo de gente toda hora, vai acabar com a minha vida. E eu não preciso passar nada na cara de ninguém, eu só digo assim, eu não vou, desculpa, hoje eu estou ocupado. Não vou. Às vezes tenho que evitar pessoas, ambientes e situações. Assim é para relacionamento qualquer. É o nosso relacionamento com bebida, o nosso relacionamento com o companheiro, com a companheira, relacionamento com as nossas emoções, relacionamento com a comida mesmo que a gente está falando, com Deus. E feliz daquele que teve um problema grande às vezes e entendeu que ali era Deus dando um sinal, e que essa pessoa que recebeu esse sinal usou o livre-arbítrio para mudar, ou começar o caminho de transformação, ou o caminho de restauração. Para chegar a 100%? Não. Ser perfeito? Não. Mas para estar se aperfeiçoando a cada 24 horas. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja feita a vontade de Deus sempre antes da nossa. Muita paz e boa semana. Só perguntando, né, o canal lá no YouTube, esse vídeo provavelmente vai estar no ar hoje à noite, é Transmutação Renato. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.